Essa empresa acaba de recriar o Lobo Terrível. E agora, o Jurassic Park pode se tornar realidade. Parece exagero? Espere até ouvir o que está acontecendo nos bastidores da ciência moderna. O que antes era apenas um filme de Hollywood, agora caminha, respira e até uiva no mundo real. Você se lembra do Lobo Terrível? Uma fera lendária que aterrorizava as Américas há mais de 10 mil anos. Um predador maior, mais forte e mais feroz do que os lobos atuais. Ele dominava os campos de caça ao lado de criaturas extintas, como os tigres dente de sabre e os mamutes. Pois é, agora ele está de volta, ou algo muito próximo disso. Tudo isso graças a uma empresa chamada Colossal Biosciences. O nome já é ousado, mas o projeto, ainda mais. Eles afirmam que seu objetivo é desextinguir espécies. Você ouviu certo. Não é ficção, nem um roteiro de filme. É uma realidade científica que está se desdobrando neste exato momento. Essa empresa nasceu com uma proposta ousada: ressuscitar criaturas que a natureza já havia deixado para trás. Entre seus projetos genéticos estão o mamute lanoso, o tigre da Tasmânia e agora, surpreendentemente, o lobo terrível. Na última semana, a Colossal anunciou o nascimento de 3 filhotes com DNA modificado para simular o fenótipo do lobo terrível. Os cientistas os nomearam de Romulus, Remus e Khaleesi. Não apenas uma homenagem à ficção, mas um presságio do que pode vir. Esses filhotes não são clones perfeitos do Canis Dirus, como era conhecido o lobo terrível, mas eles carregam traços genéticos alterados, obtidos a partir da combinação de material genético de lobos cinzentos modernos com DNA antigo, extraído de fósseis com mais de 70 mil anos. A técnica utilizada se chama edição genética CRISPR. É como se os cientistas tivessem um editor de texto, só que em vez de corrigir palavras, eles trocam genes. Eles cortam, colam e reescrevem trechos do DNA para reativar características que haviam se perdido com o tempo. No caso do lobo terrível, os pesquisadores editaram 14 genes de um embrião de lobo comum. Os genes escolhidos são responsáveis por traços como o tamanho do crânio, a musculatura das patas, o comprimento dos caninos e até mesmo a densidade da pelagem. O resultado? Um animal que não é apenas um lobo comum, mas um híbrido com aparência e comportamento que lembram os predadores pré-históricos. Esses embriões foram implantados em cadelas de porte grande e, em questão de meses, nasceram os primeiros espécimes. O mundo assistiu, variando entre se sentir maravilhado e assustado, ao nascimento dos primeiros quase-lobos terríveis do século XXI. Mas por que fazer isso? Qual é o objetivo de trazer essas criaturas de volta? Os cientistas argumentam que reviver certas espécies pode ajudar a restaurar ecossistemas inteiros. Por exemplo, ao reintroduzir o mamute lanoso nas estepes da Sibéria, espera-se que ele ajude a converter a tundra novamente em pastagens, desacelerando o degelo do permafrost e, consequentemente, as mudanças climáticas. Ambicioso? Sim, mas teoricamente possível. No caso do lobo terrível, a proposta é mais experimental. Os cientistas querem testar os limites da engenharia genética. O projeto serve como um modelo para outras tentativas mais complexas. Mas isso, claro, levanta inúmeras questões éticas e morais. O que acontece se essas criaturas escaparem para o ambiente natural? Elas poderiam competir com espécies modernas? Elas poderiam destruir cadeias alimentares? Ou pior, poderiam trazer doenças desconhecidas que estavam adormecidas há milênios? Isso parece o enredo de algum filme que você já viu, não é? Pois é, e isso não é à toa. Toda essa história inevitavelmente nos leva a pensar em Jurassic Park. O clássico de Steven Spielberg, lançado em 1993, nos alertava sobre os perigos de brincar de Deus. Cientistas recriam dinossauros a partir de DNA preservado. E tudo dá errado. Mas agora, 30 anos depois, o mundo real está começando a seguir esse mesmo roteiro. Só que em vez de dinossauros gigantes, começamos com mamutes, tigres e lobos extintos. Por enquanto. Mas e se a próxima etapa forem mesmo os dinossauros? Ah, mas o DNA dos dinossauros se degradou há milhões de anos, você pode dizer. E sim, é verdade. Porém, há pesquisadores trabalhando com DNA residual encontrado em fósseis, tentando extrair fragmentos que ainda possam ser decodificados. Outros apostam em recriações indiretas, utilizando aves, descendentes diretos dos dinossauros, como base para a engenharia reversa.
Soa como ficção? Talvez. Mas também era ficção voar em aviões um dia, ou clonar uma ovelha. E agora estamos falando de recriar espécies inteiras. O que vem depois? Você está sentindo isso? Essa mistura de ansiedade, medo e um pouquinho de esperança? É exatamente isso que essa nova ciência provoca. Porque ela mostra o quão longe a humanidade pode ir. E também o quão perto estamos de ultrapassar limites sem volta. Quer outro motivo para se arrepiar? O CEO da Colossal Biosciences, Ben Lamb, declarou publicamente que a biotecnologia não deveria apenas curar o mundo, mas reescrevê-lo. Uma frase poderosa e perigosa. Porque se podemos reescrever o mundo, quem decide como ele deve ser? Você ainda está com a gente? Porque agora sua mente vai explodir. Siga o Curiosamentos. Porque se tem algo que podemos garantir, é que as próximas décadas serão as mais malucas que a humanidade já viveu. E o mais impressionante: isso tudo começou com o simples desejo de corrigir os erros do passado, salvar espécies da extinção, restaurar a natureza e reescrever a história. Mas será que estamos mesmo salvando? Ou apenas brincando com o destino? Existem cientistas que acreditam que essa tecnologia poderá ser usada num futuro próximo para ressuscitar até mesmo o Homo neanderthalensis, o famoso Neandertal. Imagine um parente humano extinto voltando à vida. Como ele se encaixaria na sociedade? Ele teria direitos ou cidadania? A linha entre ciência e ficção está tão borrada que já não sabemos mais de que lado estamos. E tudo começou com Romulus, Remus e Khaleesi. 3 filhotes que, aos olhos de muitos, são apenas lobinhos adoráveis, mas que, para outros, representam o primeiro passo de uma nova era científica. Uma era onde a extinção pode não ser mais o fim, onde o passado é editado e o futuro reescrito. Você acha que estamos preparados para isso? Estamos prontos para lidar com as consequências de brincar com as regras da evolução? De alterar não só o curso da história, mas talvez até o equilíbrio do planeta? O debate está só começando. De um lado, cientistas visionários argumentam que estamos entrando em um novo nível de domínio sobre a natureza. Que essa tecnologia pode nos ajudar a salvar o mundo, restaurar ecossistemas e corrigir os impactos da ação humana ao longo dos séculos. Do outro lado, ambientalistas, ecologistas e bioeticistas levantam bandeiras vermelhas. Eles alertam que não entendemos o suficiente sobre os efeitos em cadeia da introdução de espécies extintas, ou recriadas, em ambientes modernos, que estamos assumindo riscos imprevisíveis em nome da inovação. Imagine, por exemplo, que o lobo terrível híbrido seja mais forte, mais rápido ou mais agressivo que qualquer predador atual. Como ele se comportaria em uma floresta moderna? O que aconteceria se ele escapasse? Como ele se relacionaria com humanos e com outros animais? O mais inquietante de tudo é que essas perguntas ainda não têm resposta. E você? O que faria se estivesse frente a frente com uma dessas criaturas? A ciência, hoje, não é mais limitada pela capacidade de observar a natureza. Ela quer recriá-la. E quando você começa a brincar de recriar, também precisa estar pronto para assumir a responsabilidade por tudo que vier com isso. Vamos imaginar o cenário daqui a 10, 20, 30 anos. Imagine zoológicos habitados por espécies que não existem mais. Mamutes andando sobre a neve. Tigres da Tasmânia saltando pelas florestas. Réplicas de aves dinossauros sobrevoando áreas controladas. Isso seria um milagre da ciência ou uma ameaça disfarçada de avanço? Você ainda está aqui, né? Porque agora vem a parte mais maluca. Pesquisadores estão desenvolvendo modelos para restaurar florestas inteiras com base na fauna que as habitava há milênios. O projeto do mamute lanoso, por exemplo, visa converter tundras congeladas em pradarias novamente, o que ajudaria a preservar o carbono no solo e evitar que ele vá para a atmosfera. Em outras palavras, trazer de volta uma espécie extinta para ajudar a combater as mudanças climáticas. Pode soar como loucura, mas está acontecendo. E o lobo terrível é só a ponta do iceberg. No campo da medicina, essas mesmas técnicas de edição genética estão sendo usadas para tentar curar doenças incuráveis.
Alguns laboratórios já estão investigando genes de espécies extintas que poderiam carregar respostas para doenças degenerativas, resistência a vírus ou até mesmo longevidade. Em paralelo, a ideia de bioarqueologia molecular cresce. Estudiosos analisam o DNA de antigos humanos e animais para entender como eles resistiam a certas doenças ou quais genes conferiam vantagens evolutivas em determinadas condições climáticas. O próximo passo: reintroduzir esses genes em populações modernas. Ou seja, não estamos apenas trazendo de volta ao passado, estamos misturando o que foi com o que é e criando algo novo. A questão é, até onde isso pode ir? Se hoje conseguimos editar o DNA de um lobo e criar uma versão moderna de um animal extinto, amanhã poderemos fazer o mesmo com humanos antigos. E depois de amanhã, quem sabe, criar espécies que nunca existiram, completamente projetadas do zero. Sons de ficção científica? Com certeza. Mas a velocidade com que essa tecnologia avança torna tudo isso mais plausível do que gostaríamos de admitir. Talvez você pense, mas isso tudo está sendo feito em ambientes controlados. Sim, por enquanto. Mas controle é uma palavra frágil quando falamos de vida. O imprevisto faz parte da biologia. E a pergunta que não quer calar continua. Estamos preparados? Preparados para conviver com seres que foram extintos por motivos naturais? Ou mesmo por catástrofes que poderiam se repetir? O próprio lobo terrível desapareceu no final do período Pleistoceno, provavelmente por conta da mudança climática e da competição com os primeiros humanos. Ele não conseguiu se adaptar ao novo mundo. E agora, ao trazê-lo de volta, estamos pedindo que ele se adapte a um mundo ainda mais diferente, mais povoado, mais poluído, mais instável. Se não conseguimos garantir que os lobos atuais tenham espaço e segurança para viver, o que dizer de criaturas geneticamente ressuscitadas? E mais, como a sociedade vai reagir ao ver um lobo terrível andando entre árvores? Ou um mamute em uma reserva? Será que vamos venerar essas criaturas como maravilhas da ciência? Ou temê-las como aberrações da natureza? A resposta pode estar no equilíbrio, no uso consciente da tecnologia, na criação de regras claras, transparentes e éticas para guiar essas iniciativas. Mas a verdade é que estamos aprendendo enquanto fazemos. E isso, por si só, já é arriscado. Por isso é fundamental discutir, refletir e compartilhar informações como essa. Só assim conseguimos formar opiniões sólidas, baseadas em conhecimento e não apenas em reações emocionais. Você ainda está aqui? Então deixa sua opinião nos comentários. O que você faria se visse uma dessas criaturas? Você acha que vale a pena trazer espécies extintas de volta? Ou isso é brincar com forças que não entendemos completamente? E se você curtiu essa história e quer acompanhar outras ainda mais bizarras e incríveis, aproveita e se inscreve no canal Curiosamentos. Aqui, a gente investiga o que parece impossível e mostra que, às vezes, a realidade é mais surpreendente que a ficção.